Hola gente, novamente Alfredo aqui. Vamos continuar com essas interpretações de assuntos de domínio público para aprender a interpretar o I Ching. Eu fiz 3 perguntas para o I Ching. A primeira foi quais as possibilidades, se tiver, de uma terceira guerra mundial, formalmente declarada, ser evitada. Quais as possibilidades de que essa situação possa ser evitada? Depois eu perguntei quais as possibilidades, se tiver, de não ser utilizado armamento nuclear. E por último eu perguntei que país seria o principal agressor que possa ser señalado como culpado de toda essa situação. Então, primeira pergunta: quais as possibilidades, se tiver, de que uma terceira guerra mundial declarada formalmente possa ser evitada? A resposta foi hexagrama 5, com linha 6 em quarta posição, e o hexagrama complementar, o hexagrama 43. O 5 é a espera e o 43 o irromper. A linha 6 em quarta posição fala de espera no sangue, espera dentro do buraco. Não pode ser mais direto, não pode ser mais claro. Fala de uma situação muito perigosa, uma situação seríssima, extremamente séria, de uma gravidade insustentável praticamente, e que se trata de uma situação de vida ou morte. Por se ficasse alguma dúvida, fala de um iminente derramamento de sangue. Uma situação na qual não dá para avançar e não dá para retroceder. Só fica esperando o destino se realizar. Péssimas notícias. O hexagrama 43, o irromper, está falando de uma situação. O hexagrama 43 vem do hexagrama 42. Se vocês veem a sequência no segundo livro, vocês vão ver que diz, depois de um grande aumento, se provoca o irromper, a irrupção. Né? E é muito simples. Acima tem Tui, um lago, que encheu e vai desbordar. É simplesmente isso. Né? Confirma essa situação. E, por se ficasse alguma dúvida, o forte se volta contra o fraco, com determinação, com resolução. Então, gente, em 4 anos de canal, é a segunda péssima notícia que eu tenho que dar para vocês. A primeira foi sobre o aumento de casos de Covid, né, no ano 2020, quando saiu o hexagrama 51, Chen sobre Chen, e eu falei com vocês, olha, na época estavam em 5.000 e vai aumentar espantosamente, vai ser uma tragédia. E chegou, sei lá, 800.000, foi uma... Né? Essa seria a segunda péssima notícia que eu tenho que dar para vocês. A guerra é inevitável. Segunda pergunta: quais as possibilidades, se tiver, de não ser utilizado armamento nuclear? E a resposta foi hexagrama 30, o aderir, com linha 6 em quinta posição. Fala de um governante fraco em um posto forte, que vê a culminação da vida, que é o que aconteceria se tivesse uma guerra nuclear, né? Não só a vida humana, a vida de praticamente todas as espécies, inclusive provavelmente o planeta, porque hoje em dia a humanidade tem armamento para destruir o planeta umas 20 vezes. Né? Então, esse governante que é fraco e está em uma posição forte, vê essa culminação da vida e cai numa profunda tristeza, cai em prantos, não para de chorar, suspira, se lamenta, cai numa profunda tristeza. Mas é essa profunda tristeza precisamente a que gera a boa fortuna. Vem como quando a gente vê boa fortuna, não tem que cair naquele delírio, estou de boa. Não, nesse caso a boa fortuna é a tristeza. Por quê? Porque é a tristeza que vai gerar um profundo arrependimento desse governante que vai voltar para trás. E
quais as possibilidades, se tiver, de não ser utilizado armamento nuclear, é justamente essa a possibilidade, a única possibilidade, que esse governante em posição forte veja a culminação da vida e pare com isso. E quem que é o governante fraco em posição forte? Quem são os contendentes principais dessa situação? O governante fraco em posição forte é Joe Biden. A gente poderia pensar, e Vladimir Putin? Não, porque Vladimir Putin não é um governante fraco, é fortíssimo. Dentro da Rússia é poderosíssimo. Ele fala A e é A, falou e está falado, né? Não pode ser Putin. É um governante fraco, tem que ser sim ou sim Joe Biden. Né? Não pode ser nem sequer Zelensky, porque Zelensky não está cumprindo a função daquele que decide as coisas. Ele é o governante da Ucrânia, mas, sabe, é uma situação bem nebulosa, né? Inclusive ele já nem sequer está legitimamente escolhido pelo povo, por eleições livres, enfim, vocês conhecem a situação, né? Aqui a gente vê como é importante a gente conhecer a situação para poder interpretar bem e para poder dizer, tá, o Yishin está falando isso em termos simbólicos, né? O símbolo seria um governante fraco em posição forte. Quem que é? Bom, a minha interpretação pessoal é que se trata de Joe Biden. Porque, inclusive, ele não só é fraco pela sua idade, pela sua situação de idoso, que vive caindo, que vive esquecendo das coisas, confundindo até os anos em que acontecem as coisas, sino que ele é fraco do ponto de vista político em função da política interna dos Estados Unidos. Outro detalhe que a gente tem que conhecer da situação para saber que se trata dele. Quem que era um governante forte dentro dos Estados Unidos? Ronald Reagan, George Bush, Obama, até o Trump, né? Governantes fortes. Joe Biden não é um governante forte do ponto de vista da política interna dos Estados Unidos, sem contar a situação dele de idoso, né? E o hexagrama complementar dessa resposta seria o 13, a comunidade com os homens, que eu interpreto como uma saída desse governante fraco para a comunidade internacional, onde pode se dar uma negociação pelo bem da humanidade. Então, qual seria a possibilidade de evitar uma utilização de armamento nuclear? A única possibilidade seria que Joe Biden retroceda, que se arrependa, que caia nessa tristeza e que veja que os seus actos levam diretamente à culminação da vida na sua totalidade. Que seriam as consequências de uma guerra mundial. E a comunidade em igualdade, a comunidade com os homens, tem a ver com as instituições internacionais, onde poderia se dar uma negociação em pé de igualdade. Não um poderoso ou outro fraco que tem que se submeter. Não. Em pé de igualdade. Estão os dois perante uma porta, na qual os dois são iguais. Né? A ONU, por exemplo, que alguma vez poderia prestar para alguma coisa, não é, gente? Bom, isso aí vamos deixar por ali. Mas a única possibilidade de evitar uma guerra nuclear seria essa. Seria que Joe Biden volte para trás. E depois, que país seria o principal agressor que poderia ser sinalado como culpado de toda essa situação? A resposta foi hexagrama 54, com 9 na primeira posição e 6 na terceira posição. Se trata de uma jovem que se casa com um homem velho. A jovem está representada pelo trigrama Tui e o homem velho está representado pelo trigrama Chen. ¿Sí? Que se trata de um homem velho que vê que o fim está próximo, né? Porque o hexagrama Tui está relacionado com o outono, e depois do outono vem o inverno, é o fim, é a morte.
E a linha 1 do hexagrama 54, da jovem que se casa com um homem velho, é uma concubina que casa com um aleijado, mas é um aleijado que tem poder, que pode pisar firmemente. E que, bom, se conforma com essa situação de concubina e passa a ocupar um lugar secundário na situação. O lugar primário, principal, está ocupado pela esposa daquele homem velho, né? E a linha 3 fala de uma mulher jovem de baixa posição que procura prazer. Esse prazer a gente pode entender como dinheiro, pode entender como prestígio, pode entender como poder, pode entender como fama, enfim, etc. Mas que não poderia obter esse prazer pela via natural. Então, assume a sua situação, se resigna e casa com um homem velho em qualidade de escrava. Olha a precisão da resposta do I Ching, tá? Agora vamos ver quem que é o homem velho, vamos ver quem que é a concubina e vamos ver também quem que é a concubina que se casa como escrava. Se casa praticamente uma prostituta, sim? Uma prostituta formalizada como concubina, mas a situação está señalando isso, né? E o hexagrama complementar é o hexagrama 32, que é o matrimônio, o casamento, né? A união, né? E novamente confirma, né? Se trata de um homem velho, de novo está o trigrama Chen, que é o que manda. É o que manda desde o exterior. E a mulher obedece no interior piamente às ordens do homem velho do exterior. Aí vocês podem dizer, bom, o homem velho poderia ser Joe Biden. Não. Não. Aí vocês veem a importância da pergunta. Eu não perguntei por pessoas, eu perguntei por países. Quem que é o país velho? Quem que é, nesse momento atual da geopolítica mundial, o Yang velho? O Yang mais poderoso, aquele que está dominando os Estados Unidos. Não poderia ser outro. É o país mais poderoso que domina o mundo inteiro. É o império dominante atual, desde depois da Segunda Guerra Mundial, né? E quem seria o aleijado? Também Estados Unidos, porque é um império em decadência. Ainda pisa forte, mas é um império em decadência. Quem seria a concubina? A concubina seria Ucrânia. E quem seria a escrava, a concubina que se entrega como escrava? Aí sim, a gente pode interpretar que se trata de Ucrânia, mas eu relacionaria a Ucrânia com a linha 1. E na linha 3, aí sim, eu poderia relacionar essa linha 3 com Zelensky. Na segunda, no hexagrama complementar, hexagrama 32, né? A união, o matrimônio, o homem velho, de novo, é Estados Unidos. Dá a coincidência nesse caso de que Joe Biden é um homem velho, mas não perguntei por governantes, perguntei por países. E o I Ching é preciso nas respostas. A pergunta funciona como um contrato, né? Falei. E quem que é a mulher que obedece piamente desde o interior, né? O homem velho está mandando desde o exterior, né? Chen, nesse caso, está acima. E a mulher, que nesse caso é Sun, já não é a filha mais nova, é a filha mais velha, é Sun. Obedece piamente desde o interior. É Ucrânia. Então, gente, vocês lembram que eu tento ser todo o objetivo que eu posso, embora eu possa ter as minhas opiniões, eu não sou acima do muro, eu me importo com tudo isso naturalmente, por isso que estou perguntando,
Mas isso aqui, o foco é um exercício de interpretação. Eu não estou falando diretamente da guerra, nem de Biden, nem de Zelensky, nem de Putin, nem de nada disso. Eu estou falando de uma interpretação do I Ching. É o foco, é o eixo que vocês têm que seguir. Então, as possibilidades de evitar uma guerra formalmente declarada são impossíveis, não vai rolar. A guerra vai rolar e vai ser formalmente declarada. As possibilidades de evitar de usar armamento nuclear dependem de um arrependimento do governante fraco, em posição forte, que chora, que vê o final da vida, que se arrepende, que é Joe Biden, no caso. Eu associo com Joe Biden, né? Vocês podem complementar, de repente, deixa nos comentários as ideias que vão aparecendo, né? Sempre mais cabeças pensam melhor que uma. E a única forma de evitar uma guerra nuclear seria um grande arrependimento de um governante fraco em posição forte, que cai em prantos porque vê o final de tudo. E respeito do país principal agressor, que pode ser señalado como culpado de toda essa situação, que está mandando desde fora e o outro está obedecendo desde dentro, é Estados Unidos. Então, gente, o próximo vídeo vai ser sobre o hexagrama U receptivo, para completar o vídeo anterior que falou sobre o criativo. A gente se vê na próxima.